Imagine por um instante que tudo aquilo que você construiu até hoje, suas escolhas, suas opiniões, até mesmo a forma como você se comporta diante das pessoas, não nasceu exatamente de você. Imagine que, em algum momento, quase sem perceber, você começou a se ajustar. Primeiro de forma leve, quase inocente, depois, com mais cuidado. Até que, sem perceber, passou a viver uma versão editada de si mesmo. Uma versão aceitável, compreensível, segura, mas não verdadeira. E se o maior motivo do seu cansaço não for o que você faz, mas o esforço constante de sustentar alguém que você não é? E se o ponto de virada da sua vida não estiver em aprender mais, conquistar mais ou se tornar melhor, mas simplesmente em parar de se explicar? Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que você começa a negociar quem você é. Não acontece de uma vez. Não é dramático. É sutil. Você evita dizer algo para não causar desconforto. Concorda quando, na verdade, discorda. Ajusta sua opinião ao ambiente. Ri de algo que não acha graça. E faz isso porque, em algum nível, aprendeu que ser aceito é mais importante do que ser verdadeiro. No início parece inofensivo. Afinal, todos fazem isso. É assim que convivemos. É assim que evitamos conflitos. Mas com o tempo, esse pequeno ajuste se transforma em um padrão. E esse padrão, lentamente, se transforma em identidade. Você começa a medir suas palavras, a prever reações, a calcular cada movimento. Como se estivesse sempre em um palco invisível, sendo observado. E talvez esteja mesmo. Mas o problema não é o olhar dos outros. O problema é o quanto você passou a depender dele. Porque quando você vive tentando corresponder às expectativas externas, você deixa de se perguntar o que realmente quer. E essa é uma das perdas mais silenciosas que existem. A perda da própria direção. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação estranha de estar fazendo tudo certo, mas ainda assim sentir um vazio difícil de explicar. Como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando tudo parece organizado por fora. Esse vazio não vem da falta de conquistas. Ele vem da desconexão. Da distância entre quem você é e quem você aprendeu a ser. E quanto maior essa distância, maior o esforço para sustentá-la. Porque viver tentando manter uma imagem exige energia. Exige vigilância constante. Exige controle. Você precisa controlar o que diz, o que demonstra, o que revela. Precisa controlar como é percebido, como é interpretado, como é lembrado. E nesse esforço contínuo, você se afasta cada vez mais da espontaneidade, da leveza, da liberdade de simplesmente ser. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Quanto da sua vida foi construída por escolha e quanto foi construída por medo? Existe uma crença profundamente enraizada que sustenta tudo isso. A ideia de que, se você conseguir controlar o suficiente, suas ações, suas palavras, sua imagem, então você estará seguro. Seguro do julgamento, seguro da rejeição, seguro do fracasso. Mas essa segurança é ilusória, porque ela depende de algo que nunca esteve sob seu controle. A opinião dos outros. As pessoas mudam, as expectativas mudam. O que hoje é aceito, amanhã pode ser rejeitado. E quando sua identidade está baseada nesse terreno instável, você se torna refém de algo imprevisível. Você começa a viver em função de manter a aprovação. E isso cria um ciclo silencioso. Quanto mais você tenta agradar, mais você precisa continuar agradando. Porque parar significa arriscar, perder aquilo que você acredita que te valida. Mas aqui está o ponto de ruptura. Existe uma diferença fundamental entre viver em harmonia com os outros e viver em função deles. A primeira é saudável, a segunda é aprisionadora, e a maioria das pessoas não percebe quando cruza essa linha. Porque externamente, tudo parece normal. Você está funcionando, está sendo aceito, está cumprindo expectativas, mas internamente, algo começa a se desgastar. E esse desgaste se manifesta de formas sutis. Ansiedade antes de falar algo importante. Dúvida constante sobre decisões simples. Medo de decepcionar. Necessidade de aprovação. Sensação de estar sempre devendo algo ao mundo. Como se sua existência precisasse ser constantemente justificada. Como se você precisasse provar, o tempo todo, que merece estar onde está. Mas e se essa necessidade de provar for exatamente o que está te impedindo de viver com leveza? E se a verdadeira liberdade não estiver em ser reconhecido, mas em não depender desse reconhecimento? Existe um tipo de força que não é barulhenta, não precisa se impor,
Não busca validação. É uma força silenciosa, quase invisível, que nasce quando você para de se explicar. Quando você entende que nem tudo precisa ser compreendido pelos outros, que nem toda escolha precisa ser justificada, que nem toda versão sua precisa ser aprovada. E isso não é indiferença, não é arrogância, não é afastamento, é clareza. É saber onde você termina e onde o outro começa. É reconhecer que você pode ser respeitoso sem se anular, que pode ouvir sem se moldar, que pode conviver sem se perder. Mas chegar nesse ponto exige algo que muitas pessoas evitam: enfrentar o desconforto de não ser entendido. Porque quando você para de se explicar, inevitavelmente, algumas pessoas vão estranhar, algumas vão questionar, algumas vão se afastar. E esse é o momento decisivo, porque é aqui que você descobre se estava vivendo para ser quem é, ou para manter quem esperavam que você fosse. Existe uma solidão inicial nesse processo, não necessariamente física, mas emocional. É o espaço entre deixar de ser quem você era para os outros e ainda não estar completamente firme em quem você é para si mesmo. É um território de transição. E é exatamente nesse espaço que muitos desistem, porque voltar ao padrão antigo é mais confortável, mais previsível, mais aceito. Mas permanecer nesse espaço, mesmo que desconfortável, é o que transforma, porque é ali que você começa a se escutar de verdade, sem interferência, sem filtro, sem adaptação. E aos poucos, algo muda. Você começa a perceber que não precisa mais ensaiar o que vai dizer, que não precisa mais revisar cada palavra antes de falar, que não precisa mais se justificar por existir de uma determinada forma. E então surge uma leveza diferente. Não a leveza de quem não tem problemas, mas a leveza de quem não está mais carregando um personagem. Você ainda enfrenta desafios, ainda lida com opiniões, ainda convive com expectativas, mas algo essencial mudou. Você não está mais tentando caber. Você está apenas sendo, e isso transforma tudo. Suas relações se tornam mais honestas, algumas se aprofundam, outras se dissolvem. E tudo bem, porque agora você entende que conexões verdadeiras não se sustentam em versões editadas. Elas nascem do real, do imperfeito, do autêntico. Você começa a perceber também que muitas das preocupações que ocupavam sua mente simplesmente perdem força. Aqueles cenários imaginários, aquelas conversas ensaiadas, aquelas previsões de julgamento, começam a parecer distantes. Não porque o mundo mudou, mas porque sua relação com ele mudou. E talvez essa seja a maior virada de todas. A percepção de que a liberdade não vem de controlar o ambiente, mas de se libertar da necessidade de controlá-lo. De que viver não é garantir resultados, mas sustentar presença. De que confiança não é certeza absoluta, mas a capacidade de seguir mesmo sem garantias. E nesse ponto, algo curioso acontece. Quando você para de tentar convencer, você se torna mais convincente. Quando para de tentar impressionar, sua presença se torna mais marcante. Quando para de buscar aprovação, você começa a ser respeitado de uma forma diferente. Não porque fez algo específico, mas porque deixou de fazer algo essencial. Deixou de se esconder. Existe um tipo de poder que só aparece quando você não está tentando demonstrá-lo. Um poder que não depende de validação externa, porque já foi reconhecido internamente. E esse poder é silencioso. Não precisa ser anunciado. Ele se manifesta na forma como você se posiciona, na forma como você decide, na forma como você existe. Mas tudo isso começa com um movimento simples e ao mesmo tempo extremamente desafiador. Parar de se explicar. Não de forma agressiva, não como uma reação, mas como uma escolha consciente. A escolha de não justificar constantemente suas decisões. A escolha de não se moldar automaticamente ao ambiente. A escolha de não negociar sua essência em troca de aceitação momentânea. E aqui fica uma pergunta que talvez valha mais do que qualquer resposta pronta. O que você ainda está tentando justificar? Em quais áreas da sua vida você sente que precisa explicar demais, provar demais, adaptar demais? E o que aconteceria se por um momento você simplesmente parasse? Talvez nada mude imediatamente. Talvez algumas coisas fiquem desconfortáveis. Talvez você sinta um certo vazio. Mas talvez, nesse espaço, algo comece a se reorganizar. Algo mais verdadeiro, mais alinhado, mais seu. Porque no fim, viver de verdade não é sobre se tornar alguém novo. É sobre remover tudo aquilo que você adicionou para ser aceito. É sobre voltar ao essencial. Ao que sempre esteve ali,
mas foi sendo coberto por expectativas, medos e adaptações. E quando isso acontece, quando você finalmente para de se explicar, algo se abre. Não de forma explosiva, mas silenciosa. Como se a vida deixasse de ser um esforço constante e passasse a ser um fluxo mais natural. Não perfeito, não previsível, mas verdadeiro. Agora me diz, o que mudaria na sua vida se você parasse de se justificar o tempo todo? Em que momento você começou a acreditar que precisava provar quem você é? Compartilha isso nos comentários, porque essa reflexão pode não ser só sua. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve e deixa seu like. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de um lembrete no momento certo.